Graças e paz, Igreja do Senhor. Alegria muito grande estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor. Gostaria de fazer uma oração. Papai, que os céus se rompam aqui nesse lugar. Que haja uma presença palpável da Tua presença nessa noite, Senhor. Que os montes da apatia, indiferença, desobediência, orgulho e o ego tremam e caiam diante de Ti. Acenda e faz queimar no íntimo de cada coração o fogo da paixão e dedicação de alcançar os perdidos para o Teu reino. Desça para que os Teus inimigos no mundo físico e espiritual conheçam o Teu nome e as nações tremam diante do Senhor. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de Ti. Porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que esperam no Senhor. Esperamos em Ti, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O doutor missionário, pastor Ronaldo Lidório, que é pastor presbiteriano e membro da APMT e também Amém, são organizações missionárias, religiosas, que atuou como plantador de igrejas em Gana, na África, durante 9 anos, e no presente lidera uma equipe missionária entre diversas etnias indígenas na Amazônia brasileira. Ele também é consultor da World Evangelical Alliance e outras organizações em projetos de evangelização e plantio de igrejas em áreas residentes. Ele é escritor de mais de 16 livros, e 10 destes são sobre missões e antropologia. No CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, que foi realizado no sul do país no mês passado, ele fez as seguintes declarações: se somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo com tanta urgência e com tão profunda motivação, é injustificável que haja ainda mais de 4.000 povos não alcançados no mundo e mais de 1.800 línguas sem a palavra de Deus. É injustificável que haja mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária. Cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 comunidades quilombolas e 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica. E também é injustificável mais de 700.000 ciganos não evangelizados e menos de 1% de surdos se declarando crentes em Cristo em nosso país. É injustificável a presença de dezenas de milhares de imigrantes entre nós, sem assistência e sem conhecerem o Evangelho, bem como tantos hippies em nossas cidades ainda não evangelizados. Foi o pastor missionário Dr. Ronaldo Lidório que fez essas declarações no CBM passado. Aqui nesse pequeno trecho, ele fala: é injustificável
é injustificável. Eu vou ler mais uma vez. Se somos chamados para pregar com tanta urgência e com tão profunda motivação, é injustificável que ainda há mais de 4.000 povos não alcançados no mundo e mais de 1.800 línguas sem a palavra de Deus. É injustificável que haja mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária. Cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 quilombolas, 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica. É também injustificável mais de 700.000 ciganos não evangelizados e menos de 1% de surdos se declarando crentes em Cristo em nosso país. É injustificável a presença de dezenas de milhares de imigrantes entre nós, sem assistência e sem conhecerem o Evangelho, bem como hippies em nossas cidades ainda não evangelizadas. A Bíblia está repleta de passagens que nos ensinam que todas as nações adorarão ao Senhor juntos um dia no céu. Todas as nações. Salmo 86, 9 e 10 diz o seguinte: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Isaías 65, 1 e 2, que o apóstolo Paulo citou lá em Romanos também, diz o seguinte: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Deus está falando nessa passagem. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Lemos também em Apocalipse, o último livro da palavra de Deus. Vemos uma cena nesse capítulo, no capítulo 5, o Cordeiro de Deus recebendo aquele livro, e os anjos e os homens se prostrando diante da grandeza e da glória do Senhor. E eles dizem e cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Se fosse só até ali, a gente poderia dizer que realmente Jesus comprou. Mas ainda diz no verso 10, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Os povos da terra hoje, desses 4.000 de 1.800 línguas que ainda conhecem a Jesus, a Bíblia diz que eles estarão no céu, reinando com Jesus. Isaías 26, 17 a 19, nós lemos o seguinte: como a mulher grávida, prestes a dar luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, mas ainda tem no verso 19 um pouco de esperança, quando Isaías escreve: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Eu creio que hoje no mundo, nós vemos a igreja em geral, no Brasil, no mundo,
essa cena. A igreja contorcendo de dor, mas não dando luz àquilo que é importante, trazendo filhos para o reino do Senhor. Mas eu declaro nessa noite que ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo de nos arrependermos como igreja do Senhor, de pedir perdão a Deus pela negligência da igreja do Brasil e do mundo, por não ter obedecido e se esforçado em concluir esta ordem do nosso mestre, de ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho. E eu gostaria de convidar todos nessa noite, os que puderem, vamos ficar de joelhos, pedir perdão ao Senhor, pela negligência que a igreja tem tido em não pregar o Evangelho a toda criatura. Meu Pai querido, nós nos envergonhamos essa noite, como igreja no Brasil, Deus, como povo escolhido, como povo que conheceu as boas novas, nós nos envergonhamos porque nos calamos, fomos negligentes, ó Deus, o nosso esforço foi pequeno, foi tacanho, o nosso ardor, Senhor, foi sem chama ardente, a nossa paixão, Senhor, enfraqueceu. Senhor, os nossos olhos se desviaram dos objetivos. E como igreja, Senhor, nós fomos negligentes e pecamos contra a Tua ordem. Ó Deus, nós estamos aqui representando a igreja do Brasil, a igreja de Imperatriz. Ó Deus, traz sobre nós, ó Deus, a Tua misericórdia. Ó Deus, ainda há tempo, o Senhor tem nos dito esses dias, ainda há tempo. Ó Deus, que o nosso coração se incline para o que se inclina o Teu coração. Que as nossas mãos se juntem às obras das Tuas mãos. Que os nossos pés corram velozes para obedecer ao Senhor. Ó Deus, como alguém que está envolvido em missões, eu Te peço perdão. Perdão porque muitas vezes andei na alma, naquilo que eu achava melhor e queria, mas eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero entender e compreender a Tua forma de fazer. Meu Deus, e como igreja eu quero Te pedir, Pai, tem misericórdia de nós. Oh Deus, dá-nos tempo para recuperar. Dá-nos tempo, ó Deus. Ó Deus, quantas pessoas estão morrendo. Ó Deus, a cada minuto, quase 60 pessoas morrem sem nunca ouvir Jesus. Sem nunca ouvir sobre Jesus. Não podemos mais nos calar. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Ajuda-nos a cumprir a missão que Jesus confiou para nós. Ele não confiou a anjos, Ele confiou a nós. Nós Te pedimos perdão essa noite. Obrigado pelo que o Senhor já nos ajudou a fazer. Ó Deus, mas queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos fazer tudo que agrada ao Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, e Te pedimos perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um princípio que nós vemos na palavra do Senhor
no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Lá em Salmos, capítulo 2, no verso 7 e no verso 8, nós lemos: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Esse salmo é um salmo profético a respeito do Senhor Jesus Cristo. Deus proclamou um decreto. E no verso 8 nós vemos qual é esse decreto. É através da oração, do pedir. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Quando Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e depois os discípulos foram encontrar com Jesus lá no monte. Jesus lhes falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vocês vão. Ele passou a autoridade que Deus tinha dado a ele, que ele tinha conquistado na cruz do Calvário. E ele passou essa responsabilidade, esse mandato para a sua igreja. O nosso mestre fala também: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E as portas do inferno não vão prevalecer, mas ele se limitou, depois que ele se ausentou aos céus, para a evangelização do mundo, ele entregou para os seus discípulos e para a sua igreja. Em Mateus 9, 35 a 38, nós vemos Jesus passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Diz o verso 36 que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se o nosso mestre estivesse aqui nessa noite, eu creio que ele falaria a mesma coisa. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Onde estão os trabalhadores? Aí ele fala: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Peçam, o princípio de pedir. E é interessante que essa palavra envie, no original é equibalo. Essa palavra equibalo é usada 75 vezes no Novo Testamento, em várias formas de sentido. Quando Jesus falou que a pessoa tirava o argueiro do olho do cisco, era para ser tirado, era para ser arrancado. Equibalo. Quando falava-se em expulsar demônios, era essa palavra, equibalo, expulsar, lançar fora, mandar. Quando Jesus falou que os filhos do reino seriam lançados fora, foi essa palavra. Eles seriam equibalos, por serem servos infiéis. Essa palavra é empregada para expressar a ideia de que o motivo rápido de algo saindo é transferido para algo sendo lançado de modo severo
ainda que não violento. Ainda que não violento. Significa expulsar, expelir, mandar sair, compelir alguém a partir, mandar alguém a partir. Eu creio que os morávios, há 2 séculos, conheceram essa palavra e essa verdade, porque nós lemos que alguns jovens se venderam e foram para alguns lugares para pregar o evangelho nas ilhas. Mateus 7, 7 e 8 diz: peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Meus amados irmãos, nessa noite, eu creio que ainda há tempo. Ainda há tempo de nós clamarmos e pedirmos ao Senhor que Ele expulse da igreja, que é a palavra que Ele usou, para que saiam e preguem o Evangelho. E eu vou convidar mais uma vez a congregação, os irmãos nessa noite, os que puderem, vamos nos ajoelhar e pedir que Jesus, que edificará a sua igreja, que Ele expulse dessa congregação e as outras da nova aliança, que ainda que tem chamado e ainda não foram, que sejam expulsos, expelidos, para pregar o Evangelho, aqueles que ainda não conhecem. Alguns, através dos séculos, dos anos, têm compreendido e entendido essa verdade ao ponto de se entregar 100% e declarar: não é tolo aquele que entrega o que não pode possuir para alcançar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que entrega o que não pode possuir para alcançar aquilo que não pode perder. Palavras do Jim Elliot, que morreu um mártir, com mais outros 4, tentando alcançar os índios Auca do Equador. Deu a sua vida pela causa de Cristo. Essa história está registrada no filme Terra Selvagem, se alguém tem interesse de conhecer mais um pouco. O C.T. Studd, Charles T. Studd, viveu no século XIX. Foi um famoso jogador profissional de cricket. Depois que o Senhor o desafiou, ele entendeu a mensagem, ele foi ser missionário na China. Ele fundou a Missão Cruzada Mundial de Evangelização. Meus pais são americanos, então, crescendo no inglês, eu ouvia um poema bem curtinho, que diz o seguinte: Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Rima no inglês, eu não sei se tem esse poema em português, mas diz mais ou menos o seguinte: só uma vida que de repente passa, e só aquilo que foi feito para Cristo é duradouro, é duradouro. O C.T. Studd escreveu em Cambridge, quando ele estudava lá. Quando o Senhor Jesus começou a mostrar para ele essas verdades da palavra, ele disse assim, escreveu: eu sabia a respeito de Jesus que morreu por mim, mas nunca entendi
que se ele morreu por mim, eu não pertencia a mim mesmo. Redenção significa comprar de volta. Então, se eu pertencia a ele, nesse caso, eu era ladrão, ficando com aquilo que não me pertencia. Cada um de nós, nessa noite, deve perguntar a si mesmo: eu tenho sido ladrão? Tenho roubado de Jesus Cristo? Ou eu teria que oferecer tudo para Deus? Quando eu entendi que Jesus morreu por mim, não parecia tão difícil dar tudo para Ele. Se Jesus realmente é Deus, e Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício da minha parte seria grande demais. F.B. Myers foi contemporâneo de D.L. Moody no século passado e também no século XIX. Foi autor de mais de 75 livros na sua época. Uma grande conquista. Ele morreu em 1927. F.B. Myers. Ele escreveu algo que aconteceu na sua vida. Ele atravessava um período crucial no seu ministério. Sentava triste no seu escritório pensando: meu ministério é infrutífero, não tenho poder espiritual. Diz o relato que de repente parecia que Cristo estava em pé ao seu lado e dizia: dê-me as chaves da sua vida, disse Jesus. A experiência foi tão real que ele tirou o molho de chaves e entregou para o Senhor. Todas as chaves estão aqui? O Senhor lhe perguntou. Sim, Senhor, todas, menos uma, de um quartinho na minha vida. Disse Jesus: se você não pode me entregar todos os quartos na sua vida, não posso aceitar nenhum deles. O Dr. Meyer ficou tão pasmado com o sentimento que Cristo estava saindo da sua vida, porque ele estava o excluindo de um quarto da sua vida. Ele gritou: volte, Senhor! Que todos nós que não estamos entregando algum quarto da nossa vida, retendo um quartinho, possamos nessa noite, em alguma hora, gritar para o Senhor: volte, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Vamos parar de roubar o nosso Deus. Uma jovem nova-iorquina aceitou o chamado e desafio do Senhor para ir aos confins da terra e levar as boas novas do Evangelho de Jesus. Ela deixou tudo para servir ao Senhor aqui nesse país. Entregou para Deus o sonho de um bom emprego, de uma casa, de um carro e de ser alguém na vida. A esfera de influência dessa jovem foi pouco conhecida no mundo, mas ela foi obediente. Ela foi obediente ao Senhor, ao seu Deus, e foi serva fiel do Senhor por mais de 65 anos. Ela e seu marido desafiaram os seus 5 filhos, que hoje estão em algum lugar do mundo servindo ao Senhor. Ela faleceu em maio desse ano.
mas deixou um legado. Deixou um legado. Essa jovem era minha mãe. Trabalhou em 2 tribos aqui no Brasil, mas no final da sua vida, e ainda hoje vai aumentar os povos e as etnias que vão estar na esfera da sua influência, porque ela já teve influência em pelo menos 13 nações e 13 etnias. Na nação brasileira, no Funhô, nação brasileira, Funhô de Pernambuco, Cangangue do Rio Grande do Sul, Yanomami do estado de Amazonas, Cricati do Maranhão, Gavião do Maranhão, Gavião do Pará, Carajá de Xambioá no Tocantins, Guajajara do Maranhão, Senegal na África, outro país da África, em Mali, e também outro país na Ásia. Está tendo influência hoje. Segunda Pedro 1, 10 e 11, diz o seguinte, eu gosto do trecho todo, só não dá tempo de falar tudo nessa noite a respeito. No capítulo 1 de 2 Pedro, tem 7 ou 8 ingredientes, que se nós praticarmos como cristãos, o verso 10 diz o seguinte, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, quiser uma receita para a vitória em Cristo Jesus, vivendo uma vida vitoriosa em Cristo, leia, decore 2 Pedro, capítulo 1. E eu gosto muito desse verso 11, que diz o seguinte, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tradução NVI no inglês diz assim, and you will receive a rich welcome. Vocês receberão um bem-vindo rico, quando entrares no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e no seu reino. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, queres um bem-vindo, um rico bem-vindo quando entrares no céu? Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu sei que a minha mãe recebeu. A mamãe recebeu um rico bem-vindo quando ela entrou nas portas do céu, em 5 de maio de 2017. E eu quero seguir um exemplo desse, porque eu também quero ouvir o meu Senhor dizer, entra, meu filho, no gozo do seu Senhor, porque você foi fiel. Que Deus nos abençoe. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, eu quero que você tenha 3 entendimentos. Por favor, eu sei que já passou das 9, mas aguente aí 5 minutos, por gentileza. Todos nós somos missionários transculturais? Não, mas todos somos chamados para levar pessoas a Jesus. Ninguém vai deixar de cooperar com a obra, indo, orando, contribuindo. Por isso todos nós somos. Diga comigo, eu sou missionário. Aleluia. Missionário urbano, missionário na aldeia, missionário na influência. Todos nós somos missionários.
Talvez a gente use a palavra missionário para aquele que vai para uma outra nação, para uma etnia de outra cultura, de outra língua. Mas todos somos missionários. Por isso, 3 entendimentos. Escute, busque escutar a voz de Deus para decidir obedecer de uma maneira específica. Diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz para compreender a tua vontade. Repita comigo. Deus, quero ouvir a tua voz para compreender a tua vontade. Para saber qual é essa vontade. É a primeira coisa sua. Essa oração do ekbalo, Senhor, expulsa, leva. É importante você compreender, para que você não, no começo do congresso a peça foi assim, para que você não ache que Deus está esperando algo de você, nem viva infeliz. Eu quero ouvir a voz de Deus para descobrir o meu chamado. Em segundo lugar, discernir essa voz para a sua vida. Compreender, Senhor, de que maneira, como eu vou fazer. Em terceiro, irmãos, diga sim. É o primeiro passo. Senhor, eu quero obedecer. E Ele vai lhe ajudar, independente do tempo. Aqueles que são mais jovens, você precisa discernir o tempo do preparo e o tempo da espera. De esperar por isso. Tem algumas pessoas atrasadas, mas não impossibilitadas. Nós temos vários exemplos na igreja, há muita coisa para dizer, mas não dá. Irmãos, por causa do tempo, nós temos uma Socorro, que ajudou a plantar a igreja na África, e está agora plantando a igreja em Portugal, uma costureira. Claro, a aposentadoria dela não é muita. A igreja da casa, mas a Socorro vive naquele país como missionária hoje, tem o documento dado por outra empresa. Nós temos Mailton, está lá trabalhando, lavando prato de 10 às 2 da manhã, 6 dias por semana, e na casa de oração e ajudando a igreja. Eu cito sempre o exemplo da Luísa. A Luísa, alguns de vós conheceram, ela, quando jovem, ela disse que queria ser missionária, se eu não me engano, na China. O irmão dela mais velho deu uma pisa, uma taca, apanhou tanto. Tira essa ideia da cabeça. E ela não tirou, mas ela queria viver, casou, teve filhos, o marido um bom emprego no Pentágono. Ele morreu, e mais ou menos com 66, por aí, 67. Aquela mulher veio aqui, Imperatriz, junto com a comitiva do Randy Clark, obrigado. E com 68 anos, aquela mulher estava indo para uma tribo indígena, orar, sem falar português, muito menos cricati, mas compreendendo que ainda dava tempo. Aleluia. Diga comigo, ainda dá tempo. Eu não sei que situação de vida você passou, não sei a realidade e as tristezas e desafios, mas eu confio num Deus que Jonas foi desobediente, causou uma tempestade, mas o Senhor trouxe uma solução. Aleluia. Eu quero orar, fazer 2 orações. A primeira eu quero fazer por quem já ouviu a voz de Deus, mas só precisa discernir como e quando. Você sabe que é sua missão como igreja ser missionário, mas ainda não sabe direito como isso vai acontecer. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. E meu Pai vai lhe falar. Aleluia. Pastor, eu tenho uma chamada, eu sinto, eu não sei como, mas eu quero que Ele fale ao meu coração. E aí? Sustente sua mão. No nome de Jesus, papai querido, eu te agradeço agora, no nome de Jesus, por cada uma dessas pessoas que estão de pé. Senhor, eu declaro que será claro, nítido, patente, o que o Senhor vai falar para elas. E eu sei que elas estão debaixo dessa palavra, ekbalo. O Senhor pode preparar para enviar. No nome poderoso de Jesus, enviar para seus ministérios de influência nessa cidade, como profissionais liberais, como missionários mesmo,
como mantenedores, como os intercessores. Eu os abençoo no nome de Jesus. Aleluia.